Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 25 de fevereiro de 2024, em nossa série Encontros com a Paz, onde fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje, nós vamos adentrar ao capítulo 110. Ele tem como título Magnetismo Pessoal. E aí, Emmanuel coloca uma passagem de Jesus que está em Lucas, capítulo 6, versículo 19, que diz assim: E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Livro Pão Nosso, capítulo 110, Magnetismo Pessoal. Emmanuel coloca uma passagem de Jesus que está em Lucas, capítulo 6, versículo 19. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. E Emmanuel fala: Na atualidade, observamos toda uma pleiade de espiritualistas eminentes espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal, com tamanha estranheza, qual se estivéssemos perante verdadeira novidade do século XIX. Tal serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal, em sua expressão substancialmente divina. As criaturas disputavam-lhe o encanto da presença. As multidões seguiam-lhe os passos, tocadas de singular admiração. Quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestimenta. Dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Produzia o mestre espontaneamente o clima de paz que alcançava quantos lhe gozavam a companhia. Se pretendes, pois, um caminho mais fácil para a eclosão plena de tuas potencialidades psíquicas, é razoável aproveites a experiência que os orientadores terrestres te oferecem, nesse sentido. Mas não te esqueça dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. Se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Se desejas influência legítima na terra, santifica-se pela influência do céu. Linda mensagem trazida por Emmanuel neste livro Pão Nosso, como eu disse, capítulo 110, Magnetismo Pessoal. Porque Emmanuel, com muita propriedade, nos fala a respeito da sua enorme experiência vivida próximo a Jesus. Para aqueles que tiveram a oportunidade de ler o livro há 2000 anos,
romance psicografado por Chico e ditado pelo próprio Emmanuel, quando conta da sua encarnação como senador Públio Lentulus, onde ali esteve presente ao tempo de Jesus e esteve presente frente a frente com Jesus, ele perfeitamente sabe muito bem falar sobre esse magnetismo pessoal da qual todos nós somos portadores, da qual todos nós somos capazes de fazer com que ele se manifeste no contato individual ou coletivo para com as outras almas que vivem conosco. Ele fala de uma maneira muito clara, referindo-se ao século XIX, até porque este livro é dos anos de 1950 para frente, dos enormes espiritualistas, pessoas de renome, que começaram então a investigar e a divulgar a questão do magnetismo pessoal. O que é o magnetismo pessoal? Como nós podemos fortalecer o nosso magnetismo pessoal? De que maneira nós podemos utilizar o nosso magnetismo pessoal? E de que forma nós podemos colocá-lo em amparo e ajuda a todos os nossos irmãos e companheiros que comungam conosco a jornada evolutiva na Terra neste momento. Mas ele nos fala de algo que não era mais uma novidade. Porque se voltarmos na história, e especificamente se voltarmos ao momento de Jesus, vamos observar que o Mestre foi este grande magnetizador pessoal, espalhando ao redor de si todas as suas virtudes e, especificamente, o seu amor pelas criaturas. Interessante lembrar, e Emmanuel coloca isso de forma muito bonita, que durante a sua passagem pelo planeta foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal, ou seja, foi aquele que mais soube se utilizar do seu próprio magnetismo, das suas próprias conquistas espirituais e morais, que fizeram com que ele chegasse ao grau de desenvolvimento que todos nós conhecemos. E ele continua, em sua expressão substancialmente divina. E isso é muito importante nós frisarmos, porque o magnetismo pessoal, muitas vezes utilizado de maneira equivocada, de maneira errônea, acaba fazendo com que, através dele, venhamos adquirir benefícios materiais ao longo da caminhada. Muitas vezes nos utilizamos desse magnetismo para atrair para nós os benefícios que a vida material possa nos oferecer. Até mesmo no contato com as demais almas que comungam conosco da caminhada. Ele diz: as criaturas disputavam-lhe o encanto da presença. As multidões seguiam-lhe os passos, tocadas de singular admiração. Para estas almas queridas ao tempo de Jesus, bastava apenas tocar-lhes a vestimenta. Não era preciso falar com Jesus, não era preciso tocar no seu corpo. Tocar em sua roupa significava para aquela multidão sedenta e faminta de cura e de esperança, tocar na sua vestimenta, na sua vestimenta. Dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. E aí nós vemos o contato com Jesus, com os doentes,
com os obsediados, com os leprosos. E não temos em nenhum canto, em nenhum momento, notícias de que Jesus tenha ficado doente, abatido ou qualquer coisa do tipo, em função de estar em contato com pessoas em situações muito mais graves, na questão moral, na questão espiritual ou até mesmo na questão física. Vejam que esta irradiação de amor emanada pelo próprio Jesus, oriunda, como eu disse, da sua alta condição espiritual e moral, fazia com que ele andasse pelos caminhos daquelas terras e arrastasse atrás dele multidões que queriam ouvi-lo, que queriam tocar a sua vestimenta, que queriam receber dele alguma palavra orientadora, mesmo que essas palavras muitas vezes não fossem totalmente e devidamente compreendidas. Ele produzia naturalmente um clima de paz que alcançava a todos aqueles que se encontram, aliás, que se encontravam ao seu redor. É muito comum nós observarmos no nosso meio de vida algumas pessoas dizerem assim: puxa, como é gostoso estar ao lado de tal pessoa. Ela transmite uma paz, uma serenidade, uma tranquilidade, uma calma, uma alegria contagiante. Isso é o magnetismo pessoal. Isso é do espírito. São conquistas reencarnatórias ao longo de inúmeras experiências. Isso nós não conquistamos da noite para o dia. Muitas vezes, ao estarmos diante desses espiritualistas eminentes, de espíritas eminentes, que muitas vezes trabalham sistematicamente para que possamos aprender, compreender e trabalhar o nosso magnetismo pessoal, a pessoa, por si só, ela ainda não consegue atingir o nível desejado, o nível que ela esperava. Porque, na realidade, isso não é apenas uma conquista material, é uma conquista espiritual. Como eu disse, oriunda de experiências ao longo de reencarnações. E aí, Emmanuel termina o texto com dois parágrafos muito interessantes e que fazem com que nós possamos ainda mais refletir sobre a questão do magnetismo. No penúltimo, ele diz assim: se pretendes, pois, um caminho mais fácil para a eclosão plena de tuas potencialidades psíquicas, é razoável aproveites as experiências que os orientadores terrestres te oferecem. Então, é válido, sim, fazer um curso, é válido, sim, fazer a sua meditação, é válido, sim, fazer trocas de experiências com outras pessoas. Mas não te esqueças dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. Mas não te esqueças dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. Ou seja, pegar o exemplo e as vivas demonstrações que Jesus nos ofertou para que nós possamos ter um ponto de equilíbrio. Não basta só a questão material, não basta somente a teoria. É preciso que ao lado dela esteja a prática. E a prática está no Evangelho de Jesus. A prática
está nos exemplos de Jesus. Exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. Porque não havia alternância na postura de Jesus. Não havia modificações no tom de Jesus ao falar. Não havia modificações no estado emocional de Jesus. Não havia posturas diferentes quando Jesus se encontrava com o rico ou com o pobre, com o são ou com o doente, com o culto ou com o ignorante. Não havia oscilações de amor e de misericórdia, de fraternidade e do bem nas andanças de Jesus. Então, podemos aprender, podemos estudar, podemos praticar para que o nosso magnetismo pessoal se potencialize e se transforme numa ferramenta benéfica para que possamos ajudar as outras pessoas. E, consequentemente, estaremos também nos ajudando. Mas, como diz Emmanuel, não te esqueças dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. E no último parágrafo, de uma maneira muito bonita, ele diz para nós: se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Se intentas atrair, é imprescindível saber amar. E esta frase está diretamente ligada a todas as questões da nossa vida. Por exemplo, nos nossos relacionamentos. Muitas vezes atraímos a atenção de uma pessoa, atraímos a admiração de uma pessoa, atraímos fisicamente uma outra pessoa, mas se não soubermos amar, podemos fazer com que esta atração se transforme numa terrível dor de cabeça, numa terrível decepção, numa terrível tristeza, num terrível arrependimento para ambas as partes. Tive a oportunidade de ler alguns livros do Conde Rochester. E lá naqueles livros do Conde Rochester, nesses que eu tive a oportunidade de ler, o Conde Rochester, dotado de um magnetismo pessoal muito significativo e muito importante, nas mais variadas obras, que são cada uma delas referentes a uma de suas encarnações, o que nós observamos lá nas primeiras e depois em seguida, um magnetismo pessoal muito grande e que ele se utilizava para atrair as suas vítimas, fossem elas pessoas que o incomodavam no trabalho diário que ele realizava, ou principalmente aquelas mulheres da qual ele acabava se apaixonando e muitas vezes buscava, através deste forte magnetismo, fazer com que elas ficassem definitivamente presas a ele próprio. São livros interessantes porque são livros históricos e também são livros que nos trazem ensinamentos doutrinários e ensinamentos de como era a vida naqueles tempos e naquelas reencarnações sucessivas do Conde Rochester. Se intentas atrair, é imprescindível saber amar.
Então, quando nós sentimos que pela força da palavra, pela força do exemplo, pela força das circunstâncias daquele momento, utilizando-se do nosso magnetismo pessoal, conseguimos atrair aquela pessoa para a nossa confiança, para que dessa forma, de uma maneira mais prática e objetiva, possamos ajudá-la, é preciso saber amar. E não é amar no sentido de posse. É o amar incondicionalmente, entendendo que você está diante de uma alma encarnada como você, de um espírito que está ali buscando amparo e ajuda para, para aquele momento. E ele termina: se desejas influência legítima na terra, santifica-se pela influência do céu. Se desejas influência legítima na terra, santifica-te pela influência do céu. Na vida que hoje levamos, quantas pessoas são cercadas de inúmeras influências benéficas, positivas e às vezes até mesmo injustas aqui na Terra, e se beneficiam com essa influência. Mas Emmanuel fala: se queres uma legítima influência na Terra, se queres uma influência legítima na Terra, santifica-te pela influência do céu. Jesus influenciava a tudo e a todos por onde passava, mas Jesus era santificado pela influência do céu. Então vejam como que essa questão do magnetismo pessoal, ele abrange inúmeras circunstâncias da nossa vida. Na família, no trabalho, no atendimento fraterno, na palestra, no passe, na evangelização, na mocidade, no trabalho mediúnico, no trabalho de desobsessão. Enfim, em todo lugar que nós estejamos, nós estamos emanando o nosso magnetismo pessoal. Por isso que o bom trato, a educação, o respeito, o carinho, o amor para com o próximo, o entendimento de que todos nós somos espíritos e que todos nós estamos nas mesmas circunstâncias de trabalho e de evolução, são extremamente importantes, porque nos santificamos com o ensinamento de Jesus, nos santificamos com o ensinamento do Evangelho, nos santificamos com todo o ensinamento do plano espiritual superior e retransmitimos, nos enchemos desses benefícios e retransmitimos àqueles que se aproximam de nós. Sabendo amar, sabendo compreender e sabendo entender as dificuldades, as necessidades, as dores e os sofrimentos de cada pessoa. Então fica aí a nossa reflexão de hoje. Capítulo 110 do livro Pão Nosso, Magnetismo Pessoal. Aproveitamos a oportunidade deste Encontros com a Paz para que possamos agradecer a todos vocês que nos acompanham, para todos vocês que nos assistem, para todos vocês que nos ajudam na divulgação do canal e na divulgação da rádio. A nossa finalidade, o nosso objetivo único é divulgar o Evangelho de Jesus e divulgar os postulados da doutrina espírita. Então, contamos sempre com a sua ajuda. Se você não assinou ou se inscreveu no canal e desejar se inscrever, será um divulgador a mais nos ajudando nesse trabalho. Então, rogamos a Jesus
que através do seu magnetismo pessoal, ele possa nos influenciar a todos, para que sejamos também retransmissores desse seu magnetismo à nossa família, ao nosso trabalho, à nossa convivência social, ao templo religioso da qual estamos inseridos, à sociedade que vive conosco no Brasil e no mundo, na nossa cidade, no nosso bairro, e que dessa forma possamos ser esta ferramenta limpa, verdadeira, de levar todo o magnetismo do Evangelho e todo o magnetismo de Jesus a todos aqueles que necessitam de amparo e de ajuda neste momento. Que o Divino Mestre Jesus ilumine o seu domingo, a sua semana, e convido-lhe, daqui a pouco, às 20 horas, nós teremos a nossa outra série, o Estudo Sistematizado, onde estamos fazendo um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Daqui a pouco, às 20 horas. Desejo a você uma boa noite e que Jesus abençoe o seu lar, a sua família, com muita saúde e com muita paz. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até o próximo domingo.